Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, ASBRAE, começa hoje um ciclo de entrevistas com os candidatos a presidente da República deste ano. O primeiro a ser entrevistado, por ordem de confirmação, é João Goulart Filho, do PPL. O candidato a presidente da República pelo Partido Pátria Livre, João Goulart Filho, é poeta, filósofo, escritor e comentarista de sites internacionais. Filho do ex-presidente João Goulart, é vice-presidente nacional do partido. Foi deputado estadual em 82 pelo PDT e, como signatário da Carta de Lisboa, trouxe Leonel Brizola de volta do exílio. Em 98, foi presidente do Instituto Terras do Rio de Janeiro e, em 2000, assumiu a Subsecretaria de Agricultura para o Desenvolvimento do Interior no Rio de Janeiro, implantando o Banco da Terra, do qual foi presidente. É fundador e presidente do Instituto João Goulart, entidade responsável pelo resgate histórico do governo de seu pai. Entra na disputa pela presidência da República para implantar o programa do Nacional Desenvolvimentismo. E eu já começo essa entrevista dando boas-vindas para o nosso candidato e já fazendo uma pergunta muito importante para nós. Qual é o lugar que a Assistência Técnica e Extensão Rural ocupará no seu programa de governo para o Brasil? Bom, primeiramente quero cumprimentar a todos e a minha satisfação de estar hoje aqui nessa associação, na ASBRAE, que reúne todas as ematérias do nosso país, porque ela terá uma importância muito grande no nosso programa, Cristina. Nós, junto com o registro de nossa candidatura, nós registramos, inclusive, a possibilidade, estamos estudando, de recriar a Embrater. A extensão rural no nosso país é de suma importância, uma vez que um dos pilares do nosso programa de governo é o desenvolvimento da reforma agrária para criar novos módulos de agricultura familiar. Então, a importância de levar o ensinamento, a tecnologia, a técnica para esses novos agricultores que virão a fazer parte da expansão do nacional desenvolvimentismo, ele baseia toda a sua proposta econômica e social no desenvolvimento do mercado interno. Então, a expansão do mercado interno passa por novas unidades rurais, não é? Eu gostaria de fazer só um comentário aqui. Em 1964, a reforma agrária do então presidente João Goulart, meu pai, era um dos principais pilares da nação nacionalista, porque já naquela época ela propunha a criação de 10 milhões de novas unidades rurais, e com uma dificuldade muito inferior à de hoje. Naquele tempo nós tínhamos um país com 68 milhões de habitantes e 75% de nossa população morava no campo. Hoje esta realidade se inverteu. 75% de nossa população moram nos grandes centros urbanos, nas comunidades, sem emprego, sem a presença do Estado. Então, sem dúvida alguma, uma nova reforma agrária que valorize principalmente a agricultura familiar, nós teremos a necessidade de fortalecer as ematérias para que possamos acompanhar o desenvolvimento desta expansão do mercado interno através da agricultura familiar. Candidato, nós entregamos ao senhor um documento que foi elaborado por especialistas na área rural, na área da agricultura familiar, e nós queremos saber do senhor, entre os pleitos que nós temos, tem a criação, a constituição de um fundo para financiamento da prestação de serviços de aterro. Como é que o senhor vê esse pleito? Pois eu vejo com muito bons olhos. Inclusive, não sei se eu não li todos os programas dos outros candidatos, mas o nosso já prevê. O nosso programa já prevê, nesta criação da Embrater, que seria uma empresa que uniria todas essas informações agrárias, agrícolas de nosso país para assessorar o desenvolvimento dessa reforma agrária visando a agricultura familiar. Nós já prevemos um fundo, a criação de um fundo na área de ciência e tecnologia, não está na área da reforma agrária,
mas na área de ciência e tecnologia exatamente de 1% sobre as exportações do setor primário, não é, para que esse fundo dê sustentabilidade a esta nova realidade e necessidade fundiária. Esse fundo para desenvolver a ciência e tecnologia na extensão rural e na assistência técnica será de fundamental importância para nós termos os recursos necessários para desenvolver não só a distribuição fundiária, como um plano de reforma agrícola para cada região do Brasil. Então isso já está contemplando basicamente a nossa segunda questão, nosso segundo tópico muito importante, que é a pesquisa. A gente quer saber como é que o senhor vê a pesquisa na extensão rural. O senhor pretende ampliar? Já é quase uma resposta. Sem dúvida, a pesquisa ela é um pouco mais ampla. Na ciência e tecnologia, atualmente nós temos apenas 1% do PIB destinado à ciência e tecnologia, e como sabemos, esse governo acabou com o Ministério da Ciência e Tecnologia, submetendo aí ao Ministério das Comunicações, que não tem nada a ver com ciência e tecnologia. Nós prevemos o aumento de 1 para 3% do PIB para a ciência e tecnologia, principalmente nas áreas de desenvolvimento aeroespacial, de desenvolvimento da nossa matriz energética, principalmente na questão da energia atômica. Eu acho que o nosso país tem que ter o acesso pacífico à energia atômica, tem que ter a soberania necessária para não se submeter aos acordos internacionais de não proliferação, submetidos aos impérios políticos como os Estados Unidos, que eles têm as armas atômicas e não querem que os outros tenham. Nós já prevemos isso em nosso programa. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso segundo bloco, continuando a nossa entrevista com o primeiro candidato que aceitou a nossa proposta. A Asbraer retorna com o segundo bloco da entrevista com o candidato a presidente da República, João Goulart Filho. Candidato, falamos de um fundo nacional, já falamos da importância da pesquisa e as políticas públicas que já existem com relação à terra, à agricultura familiar. O senhor considera importantes? Quais as mais importantes? O que o senhor pretende fazer? Sem fazer? dúvida, eu acho que a extensão rural e assistência técnica hoje no nosso país é de fundamental importância. Agora, o nosso programa está voltado principalmente para a criação desses novos módulos rurais, aonde nós pretendemos dar prioridade, como disse anteriormente, para a agricultura familiar, numa reforma agrária profunda, uma reforma agrária que abarque e que decida realmente esses 3.900.000 famílias que estão necessitando urgentemente dessa reforma agrária. E a extensão rural e a assistência técnica é fundamental exatamente para capacitar muitas dessas pessoas que hoje estão esperando um lote rural. Elas, há muitos anos atrás, a última vez que se propõe uma reforma agrária séria nesse país foi há 54 anos atrás. Por que era uma reforma mais séria? Porque não era colocar contingentes humanos em áreas desabitadas para que os agricultores ou os assentados se tornem, como estão se tornando, a produzir uma agricultura apenas de subsistência. A nossa reforma agrária previa, como a proposta feita pelo governo João Goulart, que a reforma agrária fosse feita onde? Nas rodovias, ferrovias, açudes e barragens federais. E por que isso? Porque é ali onde o dinheiro público, o investimento público tinha valorizado aquelas áreas. É ali naquelas áreas onde você tem estrada para escoamento, você tem cidades perto para o mercado de consumo, você tem a capacidade de chegar lá com a extensão rural e com assistência técnica. Hoje nós vemos assentamentos aí do INCRA colocados em área da Amazônia, da pré-Amazônia Legal, que no inverno você não chega. Então você cria realmente unidades de pessoas que ficam ali desamparadas. Então a nossa visão
nós vamos criar a Embrater para que seja dirigido principalmente com uma reforma agrária, com tecnologia, com assistência técnica, com extensão rural, com irrigação. Às vezes, na reforma agrária, é muito melhor você ter meio hectare irrigado para uma família. Claro, tem que capacitar essa família para isso, e é o papel no eixo Rio-São Paulo, do que ter 42 hectares, como são os módulos rurais na Amazônia ou na pré-Amazônia. Então, é de fundamental importância nós criarmos uma empresa que dê esse suporte a essa nova realidade que pretendemos implantar. Pois é, e a gente vai dar um salto, porque tem uma questão que ela é premente para as matérias, como ampliar a informatização no campo, candidato, porque sem informatização a gente não dá o grande salto. Bom, isto já é um problema mais de enfrentamento político. Nós vimos, por exemplo, que aqui eu tenho que falar, este novo ministro, das comunicações, que uma hora era ministro de um governo, passou a ser ministro de outro governo, as cidades que estavam projetadas, as cidades virtuais, tecnológicas, com internet, ele colocou em São Paulo, no outro lado do Tietê. Ou seja, nós temos que recriar um sistema público de levar a internet para as comunidades mais longínquas de nosso país, inclusive abarcando as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, as populações indígenas, porque de outra forma, se nós tivermos esse modelo que nós estamos tendo aqui, as cidades virtuais, o desenvolvimento das cidades virtuais vai ser somente para onde estão as grandes empresas. O setor privado não tem interesse em colocar antenas de retransmissão nos rios da Amazônia para as populações ribeirinhas. Isto é um dever do Estado e nós vamos retomar isto como um projeto de desenvolvimento tecnológico para atingirmos o maior número possível de comunidades que não estão abrangidas hoje com antenas de comunicação, antenas de internet. Candidato, eu vou agradecer muito a sua participação e peço que, em poucas palavras, o senhor dê algum recado para os milhões de agricultores familiares, para as milhões de pessoas que vivem no campo. Bom, antes de nada eu quero parabenizar esses 16 mil extensionistas que trabalham no Brasil. Quero agradecer aqui o convite de nós estarmos aqui, porque esse é um tema que para mim é muito caro. Eu provenho dessa questão da reforma agrária, é um compromisso com o Brasil e para mim é uma satisfação que o nosso governo foi o primeiro a colocar da onde vão sair os recursos e a refazer a Embrater para que possamos dar sustentabilidade a esse projeto de reforma agrária tão necessário para o país que há 54 anos vem sendo adiado. Muito obrigada a você que nos assiste, aos internautas, e até a próxima entrevista.